Então, não é a gente se perfilar com o mal, mas não é odiar o mal. Então, qual é a alternativa que resta para nós? A alternativa que resta, ela está disposta na questão 843 de O Livro dos Espíritos. Não é 843, é 841. E vocês vão ler em casa com tranquilidade. Nessa pergunta, Allan Kardec diz assim: se uma pessoa está equivocada, e a gente sabe que ela está equivocada, o que a gente deve fazer? Deve deixar ela seguir no caminho errado, porque ela tem liberdade para pensar, ou para tentar ajustá-la no caminho do bem, a gente deve falar com ela e dizer para ela que ela está errada. E os Espíritos dizem: é dever avisar que a pessoa está errada, mas tem que saber como faz. Porque se for com violência, com agressividade e tentando impor as suas ideias, você é tão intolerante quanto o outro. Então é de sentar, conversar, oferecer as ideias, sem a perspectiva e a esperança de que eu vou ser o resolutor de todas as coisas. Eu vou conversar aí, vou ter uma farinha de condão, plim, vou mudando as pessoas. Não é nosso papel. A gente vai contribuir na semeadura, mas não necessariamente conseguindo de fato transformar a vida das pessoas. Nós não devemos nos omitir, mas nós devemos trabalhar oferecendo o que temos de melhor para a construção de uma sociedade de paz, para que a gente consiga viver em paz na nossa sociedade. Não existe possibilidade de nós construirmos uma sociedade harmônica levantando a espada da violência. No capítulo 1 da obra Paulo e Estevão, quando Gesiel descobre que seu pai tinha posto fogo nas terras do vizinho por vingança do que ele lhe havia feito, Gesiel olha para o pai e diz: "Oh, meu pai, por que levantaste o braço vingador?" E às vezes a gente quer levantar o braço vingador. Nós queremos ser a palmatória do mundo. E essa não é a nossa responsabilidade. O nosso papel, na verdade, é contribuirmos para a construção de uma sociedade de paz. E ninguém constrói paz utilizando violência. Mas a paz não significa passividade, mas é a gente se organizar dentro daquilo que a paz nos oferece, oferecendo às pessoas, nos recursos que a gente tem, a possibilidade de contribuir para um mundo melhor. Ser o espectador da desgraça. Olha, vai cair. Quer ver como vai cair? Vai cair, ó, tá vendo? Caiu. Então, se eu vou apenas assistir à desgraça, então nós não estamos cumprindo o nosso papel. O nosso papel é sermos elementos ativos. Só que a doutrina espírita, ela nos dá umas contribuições muito importantes para saber como é que a gente lida numa sociedade tão convulsionada, procurando construir a paz. Primeira coisinha que a gente tem que pensar: a alma é imortal. Isso é a chave para a gente começar a discussão. Porque se a alma é imortal e a humanidade tem a história pela frente, eu não preciso me desesperar, porque os anos anteriores também não foram fáceis. Então é natural da história da humanidade que as coisas aconteçam. Na época do cristianismo nascente, o Império Romano não era um regime tranquilo como os discípulos. Amarrava nos postes, tocava fogo neles, os cavalos arrastavam, os leões devoravam. Havia uma quantidade imensa de perseguições nas catacumbas. Mas Paulo de Tarso, nas suas cartas, conversando com Timóteo, diz que é muito conveniente orar pelos nossos governantes. Não há nenhuma palavra de condenação para o que ele viveu durante todo aquele período. Quando Allan Kardec começa a codificação kardeciana, Napoleão III usurpou o trono da França.
Ele foi para um pleito eleitoral, sentiu que ia perder, deu um golpe de Estado. E aí ele ficou. E não saiu mais. E Kardec atravessa o período da codificação com ele no poder. Não há uma linha sobre isso na codificação kardeciana. Então nós temos que aprender que nós somos seres imortais, que devemos dar o nosso contributo, não devemos nos esconder, é verdade, mas não devemos esquecer que somos almas imortais, que os outros também são imortais. Existe um conto narrado por Irmão X, no livro Contos desta e de Outra Vida, capítulo 23. O nome da mensagem é Eles Viverão. E conta, resumidamente, o fato de que Pedro havia ficado transtornado com o martírio de Tiago. 11 anos depois da crucificação de Jesus, Tiago foi delatado por alguém, foi preso na sua casa, arrastado pela rua, levado até a presença de Herodes, que o condenou à morte por apedrejamento. Então, Pedro estava desesperado e vem chorando pela rua e entra na casa transtornado com o que havia acontecido. E de repente Jesus aparece para ele. O que houve, Pedro? Como que houve, Senhor? Não viste? Tiago sendo martirizado por esses loucos. E aí ele vai citar 4 personagens. O que o pegou em casa, o que arrastou pela rua, o outro que lhe sentenciou, e Herodes era o último dos 4. E aí ele vai citando o nome do personagem, dizendo, e fulano, que fez isso. O que ele merece, Senhor? Aí Jesus diz, ele viverá, Pedro. Ora, ele viverá, Senhor. Isso não é suficiente. E fulano, aí conta o que o outro fez. O que ele merece, Senhor? Ele viverá, Pedro. E assim ele vai um por um, até chegar em Herodes. E Herodes, o nosso rei, que concorda com um absurdo desse, Senhor, o que é para fazer com Herodes? Ele viverá. Mas, Senhor, como ele viverá? Sim, Pedro, eles viverão. Eles viverão. E o remorso possui fé o suficiente para amargar uma existência inteira. Eles encontrarão as experiências que precisarem para que eles se desembaraçem do mal. Mas não os odeie para que tu não te vincules a eles. Então, às vezes, a gente odeia tanto determinadas pessoas, como se a gente desconhecesse a lei da reencarnação. Sabia que o ódio também liga pessoas? E a gente pode nascer filho de alguém que a gente tanto odeia? Então, odiar menos, para ver se a gente nasce pelo menos primo, né? Então, existe uma quantidade enorme de desafios na nossa sociedade e nós estamos sendo tomados por todos eles. Isso está roubando a nossa paz. A mesma coisa acontece dentro de casa, quando a gente convive em casa e a gente se desespera com as coisas. Se desespera com o filho, enveredando pelas drogas, por uma vida estranha, por um caminho de promiscuidade. Mas, meu Deus, o que vai ser desse menino, o que vai ser dessa menina? Ou às vezes o casamento começa a ficar difícil demais. Meu Deus, não aguento mais. E a gente precisa também ter paz para isso. E a grande lição da doutrina espírita é a mesma. Nós somos seres imortais. Nós somos almas transcendentes. O nosso papel como pai e como mãe não é transformar filhos, é educar os filhos. Agora, se eles não se educam, a responsabilidade passa a ser deles. Mas se eu não os educo, a responsabilidade é minha. Se eu os educo e eles não correspondem e eu os abandono, a responsabilidade é nossa. Porque não existe ex-filho, como não existe ex-mãe.